Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é um salmo cantado pelos peregrinos quando eles iam a Jerusalém adorar. É um salmo que traz a todos aqueles que são povo de Deus uma mensagem de otimismo, uma mensagem de segurança. Aonde encontrarei socorro? O povo de Israel sempre vivia em guerra e sendo perseguido por inimigos o tempo todo. Era uma luta sem trégua, assim como nós vivemos hoje. Aonde nós encontraremos socorro para as nossas dificuldades, para as nossas aflições, para as batalhas diárias e íntimas que todos nós temos todos os dias. Quando a gente olha, a gente se sente bem pequeno, bem fraco, para poder fazer frente a todas as guerras, a todos os inimigos que nós temos todos os dias. Davi sabia o que era isso quando escreveu o Salmo 124, quando ele diz: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, que estivesse conosco, quando os nossos inimigos nos atacaram, então eles nos teriam engolido vivos. Nós não passaríamos de presa aos seus dentes. Esse salmista que escreveu o Salmo 121, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. De tantas interpretações que nós podemos ver a partir desse texto, desse primeiro verso deste salmo, eu queria meditar com os irmãos e destacar apenas duas. Quando olho para os montes, de onde vem o socorro? A primeira interpretação que quero destacar para os irmãos é que na época do salmista, os montes e a cidade de Jerusalém ficavam num monte, mas mesmo no monte os homens colocavam sentinelas para que eles pudessem vigiar a cidade, para que eles pudessem dar um alerta à aproximação dos inimigos. Aqueles homens ficavam em lugares estratégicos, mas sempre em montes altos, porque lá do alto eles conseguiam vislumbrar uma distância razoável. E se viessem os inimigos, eles poderiam dar o alarme, e a cidade já poderia se preparar para o combate, porque aqueles homens de sentinela estavam lá em cima e poderiam avisar. O problema é que o salmista entende que mesmo esses homens treinados para isso, lá de sentinela, poderiam dormir e não seriam páreo para o fardo do cansaço e do sono. Então aquele homem que escreve o salmo, ele diz: olha, quando eu olho para os montes, eu vejo que eu não posso confiar no socorro dos homens. Quando eu olho para os montes, eu olho para mim e percebo que eu não estou muito seguro no que depender dos homens, no que depender da sua guarda, no que depender da sua sentinela, do que diz respeito a mim. Então eu olho para os montes e percebo que mesmo os homens nos montes, e eu vendo que lá no monte existem sentinelas que deveriam guardar a cidade, eu não posso dormir tranquilo no que eu dependa deles. Os homens lá em cima dormem. Os homens lá de cima sentem cansaço. Os homens lá de cima também têm problemas como nós temos. Então a nossa vida, a minha vida, não pode estar fundamentada nos homens, em nenhum deles. Por mais que eles tentem, por mais que eles se esforcem, por mais que nós queiramos acreditar, a minha vida não está tranquila quando eu dependo apenas deles.
E quando esse salmista olha para os homens, olha para os montes e olha para a defesa que os homens deviam ter, então ele diz assim: eu estou acabado se a minha vida depender deles. Eles dormem, eles se cansam e se fatigam igual nós. A madrugada traz sono para qualquer homem. E quando a gente olha para os homens que estão nos montes, a gente não pode confiar a nossa vida neles. Não tenho como dormir tranquilo se eu depender deles. Não tenho como me deitar em paz no meu travesseiro se a minha vida depender apenas das sentinelas que estão lá. Eles dormem. É por isso que quando ele fala de Deus, que quando ele fala que o seu socorro vem do Senhor, ele também diz: Ele, o meu socorro, o Senhor, Ele não dorme. Deus, que é o nosso refúgio, Ele que é a nossa fortaleza, Ele que é o nosso socorro, ao contrário dos homens, Ele não dorme. Então eu posso dormir tranquilo quando a minha esperança estiver fundamentada, não nos homens que estão no monte, mas no Deus que está acima dos montes. A primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é exatamente isso. Não devemos fundamentar a nossa confiança nos homens. Não devemos deitar tranquilos enquanto as nossas confianças, a confiança da nossa vida, do nosso lar e do nosso sustento esteja dependente de homens. O salmista olha para ele e olha para os homens, e qual é a diferença de nós? Qual a diferença minha para aquele que está na sentinela lá em cima? Nenhuma. Eles são homens como nós, eles cansam como eu. Eu não posso depender a minha vida a eles. Eu não posso estar tranquilo dependendo deles. E se eu olho para os montes, e se mesmo lá nos montes eu vejo sentinelas, eu vejo homens que estão lá ganhando para isso, recebendo bem para isso, e se eu for depender a minha vida neles, então eu vou correr um sério risco de ter a minha casa invadida, de ter o meu lar arrebentado, e de ter um inimigo invadindo a minha vida quando eu menos esperar. Eu não posso confiar de que o homem não durma. Eu não posso confiar de que o homem seja poderoso o suficiente para não cair no sono do cansaço da madrugada do dia a dia. Então a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos é essa: queridos, assim como o salmista, não dependam de homens que sustentem a sua vida, seja qual for o sustento. Não coloquem a sua esperança nos homens, não fundamentem a sua esperança nos homens, sejam eles quais forem. Nós vemos todos os dias homens serem decepcionados porque confiaram a sua vida a homens. Os homens cansam, os homens têm problemas, os homens têm dificuldades, e quando a gente menos espera, aqueles que deveriam estar lá em cima, que foram colocados lá em cima para cuidar de nós, para tomar conta da nossa vida, para cuidar da nossa vida, eles também cansam e eles dormem. E quando a gente imagina, a nossa vida foi assaltada, foi invadida, foi violentada pelos inimigos, porque os homens não são de confiança. Naquela época e hoje, muitos são os homens que entregam toda a sua confiança e toda a sua vida a outros homens. Mas o salmista diz: o meu socorro não vem deles. Nem pode, não tem como. No que depender dos homens para vigiar a nossa vida, para guardar a nossa vida, para se importar com a nossa vida, no que depender deles, nós estamos quebrados, estamos derrotados, seremos derrotados, porque os homens não têm poder algum para que nós possamos colocar neles a nossa esperança, porque a nossa esperança não pode vir de homens. Quando esse povo de Jerusalém, quando esse povo judeu, eles vão cantando, eles entram no templo cantando, esse é um dos cânticos. Quando eu olho para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro,
eu tenho uma certeza: o meu socorro não vem de homens, ele vem de Deus. O nosso socorro não pode estar fundamentado em pessoas, seja elas quais forem. O lastro da nossa vida não pode estar fundamentado em homens que dormem, que falham, que cansam, que decepcionam. Quando o nosso socorro está fundamentado em pessoas, quando o nosso socorro está fundamentado em homens, quando nós olhamos para os montes e enxergamos apenas homens como aqueles que nos protegem, como aqueles que cuidam de nós, então nós estamos fadados ao fracasso total, à decepção total. Vocês sabem disso, nós sabemos disso, o Brasil sabe disso. Sejam eles quais forem, não dá para fundamentar a nossa vida em homens. Não dá para esperar nos homens o nosso socorro. Não dá para esperar dos homens a proteção que nós precisamos ter. Não dá para dormir tranquilo enquanto os homens forem a nossa esperança. Não dá para deitar em paz e ter o sono dos justos enquanto a nossa esperança estiver fundamentada em pessoas. Por mais fortes que sejam, por mais poderosas que sejam, elas não estarão nas tuas madrugadas mais aflitas e mais dolorosas. E você sabe disso. Durante a sua vida, você passou por madrugadas intermináveis, por noites duras, por tempestades bravias, por dificuldades que você não conseguiria se sustentar se Deus não estivesse lá, porque você olha de um lado e olha do outro e não vê homens. Nas madrugadas da tua dor, não são os homens que estão, é Deus quem está. E eu não sei se você já percebeu, mas de vez em quando você acorda de madrugada cheio de dor, cheio de cansaço, cheio de trauma, com angústia sem fim. Quando você olha do lado, seu marido, sua esposa, estão dormindo o sono tranquilo, enquanto você de lá está acordado, gemendo, sofrendo, chorando. Ora, se nem o homem e a mulher da tua vida estão com você nas tuas madrugadas mais duras, que dirá outros homens que se colocam num pedestal para que se adore. Essa é uma outra questão. Muitos homens hoje em dia têm colocado outros homens como o Messias salvador da sua vida, como o Messias salvador da pátria. Enquanto nós estivermos com esse equívoco de colocar homens como o nosso protetor, como o nosso salvador, como o nosso benfeitor, como aquele que vai nos levantar quando nós estivermos caídos, nós estamos fadados ao fracasso, à derrota. E veja se não já aconteceu isso com você, como eu acabei de dizer há pouco. Nas suas madrugadas mais duras, nas suas noites mais escuras, quando você acorda com uma angústia que machuca o teu coração, que dá um nó na tua alma, as pessoas do teu lado geralmente estão dormindo. É por isso que o salmista diz: olha, o meu socorro vem dele, do Senhor. Ele sim, ele não dorme. Eu posso dormir tranquilo, porque o Deus que é o meu socorro, aquele a quem eu dependo a minha vida, aquele a quem eu entreguei a minha vida, aquele a quem eu sei que é o meu Senhor, ele não dorme, então eu posso dormir tranquilo. E eu sei que nas piores madrugadas eu posso acordar cheio de angústia, mas posso ter uma certeza: enquanto todos os outros dormem, o Deus que é o meu socorro, o Deus que é o meu sustento, está acordado, velando por mim, cuidando de mim, trazendo para mim o consolo da angústia que nenhum homem é capaz de trazer, me fazendo dormir
o sono da tranquilidade de saber em quem confia, em quem depositou a vida, em quem depositou a esperança, em quem depositou a confiança. Se a minha confiança, se a minha esperança está depositada em homens, seja eles quais forem, eu estou tendente ao mais completo fracasso. Mas quando a minha vida está depositada nas mãos daquele que não dorme, então eu posso dormir tranquilo. O meu socorro vem do Senhor. E o salmista começa fazendo uma pergunta. Ele faz uma pergunta que é para que as pessoas possam pensar na resposta. Eu não sei se vocês já perceberam, mas nós não costumamos pensar direito nas respostas que damos, porque nós nem prestamos atenção nas perguntas que nos são feitas, ou sequer perguntamos. Olhe para os montes, você vai ver torres, você vai ver sentinelas, você vai ver homens, você vai ver soldados até valorosos. Você vai ver gente aparentemente preparada para estar lá em cima, com olhos aguçados, para enxergar no horizonte, para ver as dificuldades que vêm lá na frente, para ver os inimigos que vêm com violência para atacar. Tudo isso é verdade, mas mesmo assim ele pergunta: olhe para lá e veja se você pode realmente confiar a sua vida neles. Quando você olha para lá, você acha que vem deles o teu socorro. Ele pergunta, que é para quem sabe despertar as pessoas, de onde está vindo o seu socorro? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, meu irmão que está aqui, e meu irmão e irmã também que está em casa. De onde está vindo o seu socorro? A quem você depende a sua vida? Vou repetir. Mesmo homens estando lá em cima, colocados no lugar de proeminência, aparentemente para cuidar de nós que estamos aqui, nós não devemos depender as nossas vidas a eles. Nem devemos tomar cuidado, nem devemos dormir tranquilos enquanto a nossa vida estiver dependente apenas de homens. Eles cansam, eles dormem, eles não cuidam. Na madrugada do teu cansaço também é a madrugada do cansaço dele. Então essa é a pergunta: de onde me vai vir o socorro? De onde está vindo o teu socorro, meu irmão e minha irmã? A quem você entregou a sua vida? Quem é o arrimo da sua sorte? Não dependa de homens, mas do Deus que não dorme quando homens dormem. E não é uma questão apenas do homem dormir, porque o homem é homem cansa. O problema é quando a gente deposita a nossa esperança e a nossa confiança em homens, é porque a gente coloca o homem no lugar onde ele não deveria ser colocado. A gente às vezes idolatra o homem e coloca o homem como aquele que é acima de Deus, inclusive. Coloque o homem no lugar do homem e você vai perceber que homem algum te dará descanso, nem será capaz de proteger a tua vida e nem a tua alma nas madrugadas mais sombrias da tua vida. Mas ainda uma outra situação que a gente pode tratar aqui nesse texto. Quando ele diz isso, quando o salmista diz isso: olha, eleva meus olhos para os montes e me questiono. O primeiro questionamento que a gente tratou é esse. Eu me questiono: será que os homens são capazes de velar pela minha vida o tempo todo, a ponto de eu poder descansar enquanto eles estão acordados? A resposta é não. Eles dormem. Eles se cansam também. E eles não serão capazes jamais de me proteger, de me dar alento, de me dar conforto, de fazer com que eu durma tranquilo, sabendo que tem alguém que está cuidando de mim. Não, os homens não conseguirão fazer isso. Mas há uma outra situação. Naquela época também os montes eram cheios de ídolos.
E aqui também soa como uma grande provocação a todos os ídolos fabricados por homens que eram colocados lá em cima dos montes, a fim de que todas as pessoas, quando olhassem para os montes, vissem o tamanho da estátua lá. De lá do chão, você olha para o monte e vê um monte de estátuas, um monte de ídolos. E aí o salmista também faz uma certa provocação. Será que o meu socorro pode vir deles? Será que o nosso socorro consegue vir daqueles ídolos que estão lá em cima, que estão sendo adorados, mas que eles foram fabricados? Eles não foram lá em cima por vontade própria, porque eles não têm vontade própria. Eles não subiram ao monte andando. Eles foram levados por pessoas. E o incrível é, como é que nós fabricamos um ídolo, fabricamos uma estátua, levamos essa estátua lá para cima e não conseguimos perceber que essa estátua tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, não conseguiram chegar lá em cima, nós os levamos para lá. Então como é que eles vão nos dar a proteção que nós esperamos, que nós necessitamos, que nós dependemos? Tem dois tipos de pessoas lá em cima: os homens e os ídolos. E nenhum deles são capazes de trazer para nós aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós esperamos. Olha para os montes, olhem vocês. Vocês já viram sentinelas e a cidade de vocês já foi atacada outras vezes. As sentinelas não conseguiram proteger a cidade. Vocês já viram ídolos tantas outras vezes, eles ainda estão lá. Mas a sua cidade continua sendo atacada, continua sendo desprotegida. A sua casa não está protegida quando você olha para os montes e vê os ídolos, porque eles não têm forças para descer e te proteger. Se os homens dormem, os ídolos nem isso. São imóveis, são estáticos, são parados, não escutam nada. Então, chega aqui o segundo ponto. Eu vou depender da minha vida, vou depender do meu sustento, vou depender a minha paz, aquele objeto que eu mesmo fiz, que eu mesmo produzi, e que eu mesmo suei para carregar e colocar lá em cima. Aquela é uma representação de quê, afinal de contas? De força. Ora, se eu tive que colocar ele lá em cima, então ele não é representação de força alguma. Se fui eu que o fabriquei segundo a minha concepção, então aquele Deus é muito mais parecido com aquilo que eu imagino do que com qualquer outra coisa. E eu coloquei lá olhos, mas ele não consegue enxergar. Como é que eu posso depender a minha vida então a esse tipo de situação? É por isso que ele, nessa provocação, ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Enquanto os homens não têm poder, enquanto os ídolos que são colocados lá em cima não têm poder de estarem lá em cima, a não ser levados por homens que os projetaram e os construíram, aí ele faz uma comparação. O nosso Deus, o Deus que é o nosso socorro, ele é o Todo-Poderoso. E é por isso que ele diz, e ele faz questão de dizer: nosso socorro vem do Senhor, e Ele não é qualquer um, Ele é aquele que fez, que criou os céus e a terra. O nosso socorro vem aquele que é todo poderoso. Ele não apenas não dorme, Ele criou todas as coisas. E se tem um Deus de poder, esse é o nosso Deus. A terra existe por Ele, eu existo por Ele, o mar existe por Ele, tudo foi Ele que fez. Ele chamou o que não era como se já fosse, Ele deu nome à existência, Ele disse: haja e houve. O Deus em que eu confio a minha vida, o Deus em que nós devemos confiar a nossa vida, é aquele que é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é aquele que protege, Ele protege porque tem poder para isso. Nós podemos ficar em paz, porque Ele tem poder para estar conosco, e nós devemos ter essa certeza. Então o meu socorro não está nos homens que colocamos no monte,
não está nos ídolos que fabricamos e colocamos no monte, mas está no Deus de todo poder, que criou os montes e que não está apenas lá nos montes, Ele está no nosso meio, ao nosso redor, ao nosso lado, nos sustentando, e Ele tem poder para isso. Ele tem poder para destruir os nossos inimigos. Ele tem poder para aliviar a nossa dor. O Deus que criou todas as coisas tem poder de arrancar a angústia do nosso coração e fazer com que nós possamos ter o sono tranquilo. Há um salmo que eu recitava todos os dias antes de dormir, e faço isso ainda hoje. E eu aprendi isso com a mãe uma das mães que eu tive. Eu sou um privilegiado, tive muitas mães. Uma delas se chama Mãe Sidrônia, lá da CEL, Cidade Evangélica dos Órfãos, onde eu fui criado. Eu nunca esqueço, quando eu tinha 7 para 8 anos, ela me chamou e me ensinando a orar, ela disse assim: todas as vezes que você for dormir, você diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Um menino com 8 anos de idade não tem muita noção do que é isso, pelo menos eu não tive. Mas aquelas palavras ficaram no meu coração até hoje. E depois de algum tempo, depois de muitos anos, na estrada da vida, eu passei uma das madrugadas mais infelizes e tristes que um homem pode passar. E essa minha noite durou muito tempo. E eu passei muitos anos dormindo ao relento, debaixo de um banco da rodoviária lá do Recife. Muitas noites bêbadas. Mas em todas elas, antes de dormir eu dizia: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. A segurança que temos de repousar em paz não depende das circunstâncias, mas depende de nós sabermos em quem depositamos a nossa esperança. As nossas noites não dependem do tamanho dela, mas de nós sabermos em quem está conosco nela. O nosso socorro, a nossa paz, não depende de nada que esteja externo, não depende da violência das tempestades, da força das águas. Dormimos tranquilo, não é por causa do balanço tenebroso da vida, é porque sabemos quem está conosco, mesmo quando a vida balança, e muito. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro está no Senhor. Eu deito e pego no sono, porque tenho uma certeza: aquele que não dorme está comigo. Aquele que é poderoso para me livrar está comigo. Inimigo só me toca se ele permitir, até onde permitir. Se o inimigo me toca, mesmo doendo, eu sei, você só me tocou porque foi permissão do meu Deus. E você tem um limite para ultrapassar. Inimigo só me toca quando Deus permite. Mas o nosso Deus é muito mais poderoso do que qualquer inimigo, do que qualquer gigante, do que qualquer tempestade, do que qualquer aflição. Por isso, eu olho para os montes e vejo homens, e vejo ídolos, e vejo um monte de coisas, mas só vejo um para ser o meu socorro, que é o Senhor Todo-Poderoso. Ele fez o céu e a terra, Ele me criou, Ele cuida de mim. Em quem nós estamos confiando a nossa vida? Se você puder fazer essa pergunta, você pode, quem sabe, responder assim, igual o salmista: o meu socorro está no Senhor.
Mas não apenas isso, lá no verso 13 ele diz: olha, Ele não deixará que os teus pés vacilem. Queridos, longe de Deus tudo é vacilo. Os nossos pés são vacilantes. A gente não sabe direito onde caminhar, por onde caminhar. Nós fazemos bobagens o tempo todo, quase que o dia todo. Eu fiquei pensando na minha vida e percebi: a única hora que eu não corro o risco de fazer muitas besteiras com meus pés que vacilam é quando eu estou dormindo. Mas acordado, enquanto eu estou acordado, eu dependo inteiramente e exclusivamente de Deus para sustentar os meus passos, para me dar lastro, para me dar chão, para conduzir a minha vida, para fazer com que os meus passos sejam bem firmados, com que eu tenha direção. E Ele, o salmista, deixa claro isso. Ele, o nosso Deus, aquele que é o nosso socorro, Ele não vai deixar com que os meus pés vacilem. Nós temos pés vacilantes, nós não sabemos para onde ir direito, sobretudo quando nós confiamos em nós mesmos, naquilo que a gente é, quando a gente confia no nosso taco, quando a gente confia na nossa inteligência, quando a gente confia na nossa sabedoria, quando a gente confia inclusive na nossa espiritualidade. Essa autoconfiança nos deprime e nos mata, nos afasta das pessoas, nos tornam pessoas intransigentes, nos tornam pessoas implacáveis, nos tornam pessoas vacilantes. Mas aquele que é o meu socorro, Ele não apenas me defende dos inimigos externos, que não têm piedade de nós, que são implacáveis. Você já deve ter percebido isso, meu irmão e minha irmã. Os nossos inimigos, eles são implacáveis. Não tem a menor misericórdia. Aqueles que se lançam contra você, se lançam com a ferocidade de um leão faminto. Mas não apenas desses inimigos que nós somos protegidos do pior inimigo que nós temos, que é aquele que a gente enxerga quando a gente se olha no espelho. Deus nos protege de nós. É por isso que o salmista diz que Ele não deixará que os nossos pés vacilem. Nós temos pés vacilantes. Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente está ali, os nossos pés não têm chão direito para pisar. Nós não temos chão direito para pisar, por causa disso a gente puxa o tapete de muita gente. Nós vivemos assim, de puxar os tapetes, de ficar sem chão, mas também de deixar o outro sem chão. E aquele que nos guarda, diz o salmista, e eu creio nisso, Ele não deixará que os nossos pés vacilem. Eu posso firmar o meu socorro em Deus, porque eu tenho uma certeza: Ele está preocupado com os meus passos. Eu fico pensando, quem está preocupado com os meus passos que não seja Deus? Quem é que se preocupa com o meu caminhar que não seja Ele? Os homens, cada um se preocupa com seus próprios passos. Não tem mais espaço para ninguém na vida das pessoas. Estamos vivendo um momento desse aí. Mas nós temos um Deus que podemos confiar de tal forma que Ele está preocupado com os nossos passos, em firmá-lo. Só tem uma certeza que temos, de não termos pés vacilantes, é tendo Deus como nosso socorro, como nosso refúgio e como nossa fortaleza. Ele nos guarda, Ele está conosco como sombra. Sabe, querido, você já tentou se livrar da sua sombra? Mas mais cedo, bem lá atrás, eu brincava de querer pisar na minha sombra, de acompanhar a minha sombra. Eu não sei se vocês já tiveram essa brincadeira.
Ô sombra chata para não deixar a gente pegar. Onde a gente vai, ela vai. A gente não se esconde da nossa sombra, ela está conosco o tempo todo. A única maneira que nós temos de não ver a sombra é quando não existe sol, alguma coisa assim. Mas não é que ela não esteja lá. Quando o tempo está fechado, nós não vemos a sombra, porque ela está dentro de nós. O que o salmista está querendo dizer é: vai ter momentos na sua vida que você vai perceber nitidamente e claramente a presença de Deus na tua vida. E naqueles momentos em que você achar que Deus não está, é porque Ele está em você, te protegendo, e tão íntimo, de tal forma que a única maneira que você tem de percebê-lo é olhando para dentro de você. Meu querido e minha querida, faz uma autoanálise da sua vida, e você vai ver que nos piores momentos da sua vida, você só se sustentou porque dentro de você habitou e habita aquele que é Senhor de todas as coisas. Às vezes você vê a ação, às vezes você não percebe a ação, porque Ele é a própria ação na tua vida. A sombra que não te deixa, que está com você todos os dias, percebendo você, não percebendo você. O fato de você não perceber Deus não significa que Ele não esteja com você todos os dias. Nós temos um Deus que não nos desampara, que não se afasta de nós, mesmo quando, por implicância nossa, por pecado nosso, nós queremos nos afastar dEle. Ele é a nossa sombra, Ele nos guarda. Queridos, Ele nos protegerá de todo mal. Ele está te guardando ao você sair e ao você entrar. Essa frase aqui, no original, tem a ver com aquele pessoal que ia para a guerra. Sabe, o pessoal quando vai para a guerra, o que o salmista está querendo dizer, o que está implícito aqui nessa passagem, no texto original, quer dizer o seguinte: nas guerras da sua vida, quer sejam elas exteriores, quer sejam elas íntimas, você está debaixo da proteção daquele que é Senhor de todas as coisas. E se tem um povo que vive em guerra, somos nós. Quando a guerra não é exterior, é interior. Quando a gente não luta para fora, a gente luta para dentro. Quando a gente não tem inimigos externos querendo nos destruir, nós temos nós mesmos que fazemos por onde nós nos destruirmos. A nossa vida é uma batalha constante, sem fim. E o que o salmista está dizendo é que quando você estiver nas lutas da vida, seja elas quais forem, você estará sob a proteção do Senhor dos Exércitos. Desde agora e para sempre, o Senhor está conosco, lutando conosco. Se a guerra tem a ver com as circunstâncias lá de fora, Deus está com você. Se a guerra tem a ver com o seu íntimo, com o seu interior, Deus também está com você. E você sai vitorioso de tudo isso. Não pelos homens, não por ídolos, não por você, mas pelo Senhor, que é Senhor absoluto, o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos, nesses dias, vivendo um período de muita dificuldade. Tem uma pandemia instalada no mundo. Existem pessoas em guerra lá fora. Existe um vírus violento que está matando as pessoas. E quando as pessoas não morrem por ele, morrem um pouquinho dentro de casa também, porque essa questão do camarada ficar o tempo todo dentro de casa tem trazido problemas para muita gente. Há quem diga que a vida das pessoas nunca mais vai ser a mesma, depois de tanto tempo tendo que ficar confinado dentro de casa. A situação realmente não está fácil.
Mas nós temos uma promessa: o nosso Deus está conosco. Eu estou dizendo tudo isso para dizer para vocês, meus queridos, nós devemos continuar orando e crendo que o nosso socorro está no Senhor. Nós não devemos confiar a nossa vida em homens, mas em Deus. É um momento de dificuldade, é claro que é, mas Deus está conosco, e Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: se algum de nós aqui, e esse povo todo de Deus, se eles foram contaminados pelo vírus e morreram, Deus foi o seu socorro. Mesmo quando partiram, eles foram socorridos por Deus, que estão agora na glória com o Pai. Se nós não contraímos o vírus, é porque Deus também está conosco. Ele está conosco em qualquer situação, com vírus ou sem vírus, na vida ou na morte. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do porvir, nem do passado, nem qualquer outra criatura poderão nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu quero encerrar esse momento dizendo para você isso, meu querido: mantenha firme a sua esperança no Senhor, com vírus ou sem vírus. Nós temos um Deus que cuida, nós temos um Deus que socorre. Olha para os montes e pergunta: de onde vem o socorro? E responda igual ao salmista: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não dorme, Ele está cuidando, Ele não deixa que a gente vacile os nossos pés. O nosso Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso e nunca deixará de ser. Tudo isso que nós estamos vivendo certamente vai passar, e Deus será tremendamente glorificado através da sua igreja, quando a sua igreja entender que o nosso socorro não está em homens, mas em nome daquele que é Senhor de todas as coisas. Eu quero terminar repetindo esse cântico com você. Levanto os olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem. Não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não. De maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você, meu irmão, a ficar em pé enquanto cantamos. Quero convidar você de casa também, que está nos assistindo, que está cultuando conosco, esteja em atitude de louvor e adoração e oração enquanto cantamos. Quero convidar você também, que está aqui presente, a adorar ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas.